Gênesis 30, verso 25. O pastor Jornal é um amor experiente, vai ser muito bom. Tenho certeza que os irmãos vão gostar bastante. Ele é o nosso presidente espiritual e é um espiritual. Então vai ser bom. Vem participar. Sei que Deus vai te abençoar. Gênesis 30, verso 25. Acharam? Amém. E aconteceu que, como Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Amém? E aconteceu que, como Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Senhor nosso Deus e Pai, venha nos abençoar, derramar o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Faz a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Irmãos, você já parou para pensar que o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso geralmente é a tribulação? Não? José aqui, nós vamos ver um pouquinho como transformar tragédias em bênçãos. Talvez você está passando por lutas e desafios na sua vida. E eu estava relembrando hoje que alguém disse assim: o que é obstáculo e problema. Né? Quem disse isso foi o Sérgio Malandro, quando ele estava em 99, 2000, estava totalmente falido. Ele tinha perdido todas as casas, todos os imóveis, todos os bens, ficou só uma casa que eu tenho até hoje, em vários lugares. E o dia que ele foi, já aconteceu na igreja, ele foi, chegou um oficial de justiça para pegar o seu carro. Ele tinha um Jeep na época. O oficial de justiça falou o nome dele, quando deu o nome de registro, viu que era o Sérgio Malandro, todo mundo ouviu. O senhor é o herói dele. Como é que eu faço agora? E ele falou só para o filho, ele falou: idade de 8 a 9 anos, ele está com câncer, está no hospital. Vamos contar a história. O Sérgio Malandro foi lá em cima da casa dele, lá no terraço, disse: não, espera aí, ele lá pegou um bonequinho, que a gente tinha naquela época, fazendo cura. E Deus disse: vai, dá para o seu filho, fala que foi eu que estou dando para ele. Falou o nome do menino, falou assim: olha, agora você vai, entrega para ele. Eu disse: o carro, como é que eu faço? Tem que levar. Falou: não, pode levar, isso é seu trabalho mesmo. Já tinha pedido, não ia perder esse carro pelo jeito dele. Pode fazer o seu trabalho. Pegou o carro, levou, e quando ele foi entregar aquele brinquedo para a criança, os olhos do pai, o oficial de justiça, começou a encher de lágrimas. E ele conta nesse testemunho dele, ele falou assim: olha, para mim é um testemunho de vida, testemunho de vida. Quando o oficial de justiça desceu com o carro dele, a casa dele era um lugar alto, e ele então começou a chorar, e chorava muito, muito. O Sérgio Malandro chorava muito assim. Mas eu não chorava de tristeza, que estava levando o carro. Eu chorava porque eu vi naquele dia que eu não tinha problema, eu tinha obstáculo. O problema tinha aquele homem. Meu filho, 4 anos, está lá com sadia. Minha outra filha está sadia lá na cama, lá em cima. Aquele homem não. Quem tem problema, quem vai para o hospital, fala: a pessoa que você mais ama acabou de morrer. Eu tenho obstáculo. Eu vou ter que reinventar. Eu vou ter que agora mudar. Vou ter que criar alguma coisa para me conquistar tudo de novo. E eu vou conquistar um carro melhor, uma vida melhor. Porque eu não tenho obstáculo. Eu não tenho problema, eu tenho obstáculo. Então, às vezes, você está passando por um problema. Não, você tem um obstáculo na sua vida. Tocar isso aqui, você está chiando muito.
Talvez você tenha um obstáculo na sua vida. E esse obstáculo, você precisa decidir o que é que vai fazer com ele agora. Se você vai ficar lamentando, chorando, porque Deus levou os seus bens, levou sua vida embora, ou você vai agradecer a Deus e se reinventar. José, irmãos, era filho de Jacó, só que ele era o filho da amada, que Jacó mais amava, que era Raquel. Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim. E José era o amado do seu pai. José era o 11º filho, e apesar de não ser o primogênito, era amado como se fosse o primeiro, porque era filho da mulher que ele amava. Teve uma educação especial. Seu pai e sua mãe dedicou ensino especial. Irmão, quem ensina o filho é pai e mãe. Pai e mãe que dá educação. Só que, irmãos, seus irmãos tinham inveja, porque os pais o tratavam, não é diferente, tratavam com mais cuidado, e provavelmente ele retribuía, porque o pai, quando vê que o filho dá atenção, ele devolve essa atenção. Então os irmãos tinham inveja daquele homem, e um dia ele foi procurar seus irmãos e acabou na cisterna. Da cisterna ele foi vendido pelos ismaelitas, e lá da cisterna ele teve que caminhar 1.200 quilômetros até chegar a Tebas, que era a capital antiga do Egito, e ser colocado à venda num leilão de escravos. O homem era querido pela sua família, seu pai e sua mãe. Caminhou 1.200 quilômetros, não foi num carro com ar-condicionado, foi na situação mais precária do mundo. Deveria estar todo queimado, maltrapilho. Potifar o comprou, levou para sua casa, e logo ele começou a se destacar. E Potifar viu que aquele rapaz hebreu, tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Porque se você serve a Deus, aonde você põe a mão, Deus põe a bênção. Aonde você vai, a bênção vai. Lembra aquele livro que a gente cantava? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá? Pois é, por onde você for, a bênção de Deus vai. Porque a bênção está com você. A bênção não é você, mas está com você. O Deus de Abraão, Isaac e Israel está te abençoando. Então o diabo sempre está em cima de pessoas boas, pessoas fiéis. O diabo sempre quer tirar o temor das pessoas, lançar elas na cisterna. Quando José passou algum tempo, ele era escravo, era 1.200 quilômetros, chegou lá no Egito, todo desidratado, todo queimado, todo feio, magro. Ele não estava escravo bem. Só que ele agora comandava a casa de Potifar, ele agora o mordomo, então ele começou a se alimentar melhor, ele começou a se vestir melhor, ele nem parecia mais escravo, porque diz aqui no texto que ele comprava e vendia para Potifar. Era o mordomo que fazia isso. As necessidades da casa, da propriedade, da fazenda, tudo ele comprava e vendia. Então aquele homem já destacou. E a mulher de Potifar se deu e se começou a crescer o olho do rapaz. Rapaz, meu senhor está velhinho, eu vou passar esse cara no papo. Vou dar esse senhor aí. Só que não adiantou. Servo de Deus não cai na armadilha do diabo. Quem é fiel não cai. E ele preferiu ser preso, ser condenado para a prisão, do que ir contra a. Olha só, José, quando ele disse não para aquela mulher, os irmãos conhecem a história, está em Gênesis capítulo 37 até o 50, a história de José. José, quando ele disse não para aquela mulher, ele disse: olha, ninguém é maior do que o Senhor, nessa casa ninguém é maior, só o meu Senhor. Ele não me dedou nada, somente você, porque é sua, você é governador. José, quando disse não para aquela mulher, estava falando sim para Deus, e dizendo: eu não posso desonrar o meu Deus, a minha fé, mas eu não posso desonrar aquele homem que me comprou e me abençoou e tem me abençoado aqui nesse lar. José está
quando disse não. Então, dizer não não é fácil. Dizer não não é fácil. Mas é preciso você dizer não. Se você quer ser abençoado, diga não para aquilo que é errado. E José, quando foi para a prisão, eu acredito que em toda a terra não tinha ninguém para interpretar um sonho daquele. Já pensou, um homem sonhou com 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, e as magras comem as gordas e continuar mais feia ainda. Que sonho atrapalhado, né? 7 espigas boas, depois 7 espigas mirradas, e a mesma coisa acontece. Aquilo ali era a mão de Deus, e José conseguiu interpretar. Interpretou o sonho do faraó, contou tudo, e o que mais? Ele deu conselhos a faraó. Olha, os 7 anos de tragédia que vai ter, onde a terra não vai colher, vai haver 7 anos de fartura, e 7 anos seguidos de muita pobreza, muita escassez de todo o Egito. Vou te dar um conselho, faraó. Faz o seguinte: nos 7 anos de fartura, recolha cereais, junta para em celeiros, para que quando vier a fome no Egito, o povo, a nação, morra de fome. José deu um conselho maravilhoso. E ele saiu daquele calabouço, saiu daquela prisão, para interpretar o sonho do faraó. E de lá, ele saiu como o segundo homem mais poderoso da terra. Chegou vestido lá como um prisioneiro, saiu glorioso para o palácio real, se tornou ainda mais genro do homem mais rico da terra, genro do homem mais poderoso do planeta na época. Espera, o seu tempo está chegando. O grande problema, o nosso grande mal é que nós não gostamos de esperar. O salmista diz no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor. O problema é que o crente está sem paciência, porque vê uma geração aí, uma geração Nutella, essa geração que não conhece a Deus, que não sabe o que é ter comunhão com Deus. E alguém falou que você não tem que orar, você tem que só determinar. Irmãos, eu quero ver você determinar alguma coisa e Deus te obedecer. Deus, a Bíblia diz que Ele tem o seu tempo e a sua hora. Os meus caminhos não são os vossos, assim como os meus pensamentos não são os vossos, diz Isaías 55. Deus não é Deus de brincadeira. As pessoas estão se esquecendo. Deus tem tempo para nos abençoar, tem a hora certa da planta frutificar. Ela não frutifica em antes, é naquele tempo certo, é no tempo. Minha esposa estava mostrando lá algumas flores que tem lá em casa, é só em maio que ela dá flor. Onde? Eu só também gosto de flor, né? É o homem que gosta de flor. Tem ou não tem? Todo ano, só naquela época, né? Então tem um tempo de você dar fruto, meu amigo. Tem um tempo de você dar fruto, irmão. Você vai ter um tempo que Deus vai te abençoar. Nós estamos falando lá sobre Jó, da árvore cortada, está seca, mas ao cheiro das águas ela vai brotar. Há esperança para a árvore cortada, meus amigos, porque a primeira chuva, ao cheiro das águas, as coisas vão mudar. Deus vai transformar a sua vida, mas é no tempo dele. Porque José saiu da casa do pai e foi para a cisterna. Um dia levantou alegre, contente, e o pai mandou: vai lá ver seus irmãos onde é que eles estão, e já foram pastorear as ovelhas, e já tem 2 dias que eles não aparecem. Vou te dar um exemplo. E quando José chega, e antes de chegar, alguém diz: olha lá, vem um sonhador. Lançaram na cisterna. Rubem, que era o mais velho, salvou José, mandou vendê-lo. A vida dele foi transformada.
Um dia ele estava bem, outro dia estava na cisterna. Da cisterna, ele foi lá para o mercado de escravos. Ó, um dia, saiu de casa, foi para a cisterna. No outro, passado algum tempo, ele saiu daquela cisterna. Foi vendido pelos ismaelitas e foi parar lá no comércio de escravos, lá no Egito. No mercado de escravos, de onde é que ele foi? Ele foi parar na casa de Potifar. Um homem que tinha acesso ao palácio. Um homem que fazia parte, de uma elite. Então José foi comprado por aquela pessoa certa. Antes José era servido em casa. Agora ele tinha que servir. E era servir um povo de língua estranha, um povo de costumes estranhos. Servir a outros. Mas, quando você é fiel, vai ter alguém que vai se agradar de você. Ele achou o patrão, pediu, esse hebreu é diferente. Esse rapaz vale a pena investir nele. E foi dando posição para José naquela casa. E ele começou a crescer, e com isso Potifar começou a se enriquecer. E quando você é bem administrar os seus bens, você cresce. De escravo, lá, livre, como na vida de lá, na casa de Potifar, ele era escravo, mas era relativamente livre. Ele podia comprar, vender, se vestir, comer do bom e do melhor. Ele foi escravo de novo. Voltou para a prisão, passou a ser preso. Foi para o calabouço. Lá no calabouço ficou muito tempo. E talvez você nunca tenha ido numa prisão. Eu já posei na prisão um dia. Posei na prisão um dia. Naquele dia, eu dormi a noite inteira. Num colchão fedorento, tinha um banheiro. Imagina um negócio fedorento e multiplica por 2, não é mais. Eu dormi a noite inteira. Meu primo pegou meu carro e foi roubar. Deu tanto azar e foi roubar na casa do tio do nosso atual governador. Na época, não vou falar o nome dele, que era a família mais temida, mais brava, por assim dizer, de Anápolis. Foi justamente na casa do homem. Deus só também alto e forte, você olha para cima, tanto como era alto e forte. E naquela época já estava com aquele 38 do outro lado, fora. Fazendeiro. E eu fui preso. Meu primo também. No outro dia, eu saí. Meu irmão pagou, mas eu tive que pagar. Meu irmão não analisou, não. A fiança que ele pagou, eu paguei. Descontou do meu salário para trabalhar para ele. Então, irmão José, a prisão não é coisa boa, não é coisa de gente, não. Ele não é coisa de Deus, não. Quem vai para o lugar daquele e quer voltar-nos, misericórdia. Então, tome cuidado, agradeça a Deus pela vida que você tem. Ele foi abençoado, José foi abençoado. Lá na cisterna, José tinha de si uma sentença que era a sentença de morte, queriam matá-lo, mas Deus não tinha a vida dele ainda tinha um projeto. Deus tem um projeto para a sua vida hoje. Ele foi abençoado como escravo, foi abençoado como mordomo, foi abençoado como preso. Olha, todo lugar que ele ia, ele era abençoado. Na casa dele, ele era abençoado. Deus falava com ele em sonhos e visões. Foi preso, foi vendido. Potifar, na casa de Potifar ele era abençoado, e Potifar também era. Foi para a prisão se tornou abençoada, porque tinha um homem abençoado. Deus abençoou aquele lugar. Tanto é que os presos procuravam para conversar e se aconselhar com ele. E ele foi abençoado como governador. A bênção de Deus tem que estar em você. Por onde você for, você tem que deixar rastro de bênção. Você vai transformar tragédia em bênção. Porque servo de Deus, ele não procura assim, olha, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ele vai procurar, meu
melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Como é que eu vou mudar a minha vida? Não é por quê, para quê? Tá? Quais são as marcas de uma pessoa abençoada? Primeira coisa, ele tem visão. Ele tem visão. Naquela visão lá do Rei Leão, não? O macaquinho lá, que era supostamente o sacerdote. Olha além do que você vê. Olha além do que você vê, lembra? Não é tipo de visão. É visão, mas você vê além. É visão de você enxergar o que ninguém está vendo. Você precisa enxergar bênção onde as pessoas só veem o mal. Irmão, nós precisamos aprender a ser essa pessoa sonhadora que quer uma vida melhor para a família, para os filhos, para a igreja. Você precisa ter sonhos e colocar esses sonhos na presença de Deus. Você precisa ter uma pessoa de caráter íntegro. José tinha caráter. Por que que Potifar colocou como mordomo? Porque ele era honesto. Você vai colocar uma pessoa para administrar tudo que você tem sem conhecer essa pessoa? Você vai colocar alguém para administrar o seu dinheiro, a sua riqueza, que são os seus bens, sem você confiar naquela pessoa? Jamais. Deus quer pessoa que tenha caráter. Caráter que saiba dizer sim quando precisa dizer sim, dizer não quando precisa dizer não. Amém? Glória a Deus. Qual foi o caráter? Aquela mulher que tentou dar em cima de José, ela tinha mais autoridade que José tinha. Tinha ou não tinha? Ela era mulher do dono. Então, teoricamente, ela era senhora de José, não era? Por que ele não obedeceu? Porque, olha, minha senhora, Potifar me comprou. Só pode ser minha senhora, mas eu tenho um Deus a quem eu sirvo. E esse Deus a quem eu sirvo está falando que eu não posso fazer isso. Né? Isso é caráter. José não está preocupado em perder o emprego, não. Ele está preocupado em perder a sua comunhão com Deus, sua vida com Deus. Amém? Ele tinha simpatia. Você precisa ser uma pessoa simpática. Essa pessoa tem que gostar de você. Aquela pessoa que todo mundo gosta de ouvir você, de estar perto de você. Onde é que José tinha simpatia? Ele era simpático com as pessoas. Ou ele tinha empatia, né? Porque um carcereiro viu que aquele homem era diferente. E o que ele fez? Deu a chave da prisão para ele. O carcereiro falou assim: você está preso mesmo? Eu vou te falar, você vai ser um pouquinho mais livre na prisão. Enquanto isso, o carcereiro podia ganhar o seu dinheiro e ter sua vida. Porque José fazia o trabalho dele. José tinha uma certa liberdade. Então ele era uma pessoa que era simpática. Era uma pessoa abençoada e irradiava simpatia. O crente não pode irradiar, irmãos, aquela pessoa que só irradia coisas ruins. Fica só corrigindo o outro, querendo ser mais santo que o outro, colocando as suas qualidades. Irmãos, eu não posso falar das minhas qualidades. É as pessoas que têm que ver elas em mim. Ele aproveitou. José era aquele homem que sabia uma qualidade que ele tinha. Aproveitou a oportunidade. Lembra quando ele interpretou o sonho do padeiro? Ele não pediu conselho para ele, não falou para ele. Mas quando ele interpretou o sonho do copeiro, porque o padeiro, ele teve um sonho que ele viu no cesto de obra de padaria na cabeça dele. E os animais comiam. O Senhor disse o seguinte: daqui 3 dias você vai ser julgado e condenado. E você vai morrer. Vai ser pendurado, as árvores vão comer sua cabeça. Para ter leite. Mas para o copeiro, não. Ele deu 3 cachos de uva e ele exprimia numa taça e dava para o canal. O Senhor, daqui 3 dias você vai ser liberto. E vai voltar ao seu cargo e vai voltar a servir o rei. Só que quando acontecer isso, lembra-te de mim. Esquece de mim, não. Eu estou aqui injustamente.
E o homem aproveitava as oportunidades. E José achou que o copeiro tinha esquecido dele. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, se não me engano, 2 anos. Mas o dia que o faraó teve um sonho, que assustou ele, o copeiro falou assim: olha, eu lembro que lá na prisão eu tive um sonho, e o padeiro também, lá pelo hebreu. E do jeitinho que ele me falou, aconteceu. Então vai lá e busca ele. Chama ele. E assim aconteceu. E José era positivo. Tempo difícil estava chegando, mas ele poderia se administrar no meio da tragédia. No tempo da fartura, economiza. Para o tempo da escassez. José era esse homem que era positivo, ele via a bondade, ele sabia enxergar no meio da tragédia as coisas boas. E ele era um homem de coragem. Aceitou o maior desafio dos seus dias: prevenir a terra para enfrentar 7 anos de fome. Lembrando que quando Deus colocou ele naquele cargo, não foi para salvar a nação judia apenas, os judeus, não foi apenas para salvar os egípcios, perdão, foi para salvar a nação de Israel. Que mais tarde, quando José deu-se a conhecer aos seus irmãos, ele trouxe todos os familiares seus, em torno de mais de 70, quase 100 pessoas, e mandou para a terra de Gósen. Então aquele homem foi usado para salvar o povo de Deus. Deus vai te usar para salvar uma nação. Deus vai te usar para salvar pessoas. Mas você tem que ter coragem, enfrentar de frente os seus problemas. Crente não anda de cabeça baixa. Crente tem que olhar olhando para frente. Crente, quando ele cai, ele levanta. Ele luta, ele vai à luta. E José era aquele homem que a qualidade que ele tinha uma grande era o perdão. Já pensou, irmão, você perdoar os seus irmãos que te vendeu como escravo? Você caminhou 1.200 quilômetros debaixo do sol de 40 a 50 graus. À noite vai a 5 graus negativos. Um deserto escaldante. Sofreu muito. Mas ele perdoou seus irmãos e disse: olha, o que vocês fizeram não foi vocês, era a mão de Deus me mandando na frente para salvar a nossa nação. Era um homem que sabia perdoar. Crente que fala que ama a Deus, não sabe perdoar e não sabe o que é amor. O amor é perdão. Amar é perdoar. Amar é esquecer. Amar é não olhar os defeitos. Amar é olhar as qualidades. E ele era aquele homem que tinha esperança na justiça de Deus. Se você, irmão, que é filho de Deus, que é servo de Deus, não tiver consciência de que o seu Deus trabalha em seu favor, que Deus é por você, não vai ler que eu citei semana passada, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, irmãos. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar, e é todos os dias da sua vida. Então você tem que ter esperança na justiça que vem do alto. Jeremias está escrito: maldito o homem que confia no homem. Mas no mesmo capítulo 17 está escrito: bendito o homem cuja esperança é o Senhor, cujo aquele que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor. Você precisa confiar no seu Deus, não é no ser humano. O ser humano falha. Uma das frases mais sábias que o pastor Paulo Duarte fala, essa pode repetir milhares de vezes, que você nunca vai se arrepender, é: espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. De você é pouco porque as nossas forças são poucas. A gente faz muita coisa, mas a nossa força é limitada. Das outras pessoas, esquece. Mas se você não confiar no seu Deus, irmãos,
Que adianta a sua oração? Que adianta o seu jejum? Que adianta a Bíblia? Se você não confia em Deus, quando vem um problema, você se desespera. Na primeira vez você reclama. Pare de reclamar. Comece a agradecer porque Deus tem te abençoado. No país como o nosso, em tempos como estes que estamos vivendo, quanta tribulação estamos vivendo no nosso Brasil afora. Não dá nem para assistir os noticiários mais, seria uma tragédia. De todo tipo. Tem umas que não dá nem para a gente repassar, porque é muito ruim. Clima muito ruim. Assuma, irmãos, as suas limitações, reconheça as suas fraquezas, confie no Senhor. Amém? Não aceite o mal, não aceite o ódio, a maldade que está aí reinando nesse mundo. Não ache que tudo é normal. Não é, irmãos, não é normal. Não é normal os filhos não obedecer aos pais. Não é normal essa geração está vivendo uma geração sem limites, onde os pais não põem limites, onde os pais não sabem o que é corrigir seus filhos. Deixa os filhos fazer o que querem. Os filhos estão mandando em casa. Nós não podemos, nós temos que transformar as nossas dificuldades em bênçãos. Porque você não tem problema, você tem obstáculos para ser transposto. Você tem que transpor seus obstáculos, vencer eles. Mas não um problema, quando eu estou dizendo que, olha, Satanás, tem gente que tudo pega o diabo, né? Sabe que esse negócio até é uma desculpa? Tem gente que fala, é o diabo, não. Não é o diabo fala, rapaz, não é eu não. Isso é você, não é eu não. Se você fez sozinho, eu não tenho nada com isso não. Eu vou até anotar para não fazer com o outro. Mas esse aí você que inventou. Porque eu preciso aprender que às vezes eu estou jogando a culpa no outro como Adão. Não estou querendo reconhecer o meu erro. Que eu pequei, que eu falhei. Sabe qual foi a maior qualidade de Davi? Quando o profeta Natan chegou lá para corrigir ele. Quando diz, tu és o homem, ele abaixou a cabeça. Peguei mesmo. Não está escrito, mas deve ter chorado, deve ter lamentado. Porque perdeu um dos homens mais fiéis que ele tinha na guerra, que era o marido daquela mulher. Perdeu. Porque deu atenção aos seus sentimentos. Crente não vive de sentimento. Crente vive pela fé. Fé não é sentimento. Sentimento é aquilo que eu sinto. Não, que eu sinto me trai. Amém, maldito homem que confia no homem. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Mas eu preciso confiar no meu Deus. Confiar no meu Senhor. Você acha que quando Davi foi enfrentar o gigante, ele confiava só nele? Eu não, Deus é comigo. Ele só está afrontando o exército do Deus vivo, o Deus de Israel. Eu consegui vencer o leão e o urso. Eu vou vencer esse homem também, com a graça de Deus. Não perca a graça, irmão. Se você perder a graça, você perde tudo. Vamos ficar em pé. Bem, não admita, irmãos, a existência de problemas perpétuos na sua vida. Problema que não tem fim. Ainda que você esteja numa situação ruim, não admita não. Tudo tem começo, tem fim. Não tenha medo de crescer. De repente, você tem que crescer. Não desperdice a sua oportunidade que Deus está te dando. Não acredite que existe situações que não pode mudar, mas não, a situação muda. As coisas mudam quando você menos esperar. Porque nós temos um Deus que abre porta e fecha a porta quando Ele quer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos
louvar ao Senhor com cântico, quero louvar o Senhor com um hino ali.